Coloquem-se à vontade em suas cadeiras, de preferência com os pés nos chãos, fechem seus olhos e agradeçam a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Porque Ele disse que quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas, ali Ele estará. Em agradecimento pela oportunidade, cada um de nós, que cada um de nós recebamos a paz, o amor, a condição de assimilar os ensinamentos de hoje. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco durante todo o Evangelho. Muito obrigada. Vamos envolver a nossa companheira Leia, que falará a palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus envolva em sua doce paz hoje e sempre. Uma das que a gente ouve muito aqui é exercício da paciência, né? Que é uma virtude que nós temos que desenvolver. Aí hoje vocês vão, hoje eu sou instrumento de vocês para exercer essa paciência, vão prestar os seus ouvidos. Prometo que não vou passar do horário, não. Acho que meia-noite, por aí, a gente encerra. E hoje a proposta da casa é a lição 23. A gente está seguindo o livro Fonte Viva. Então, hoje é a lição 23. E essa lição nos diz, ante o sublime. E aí Emmanuel coloca para nós, não faças tu comum o que Deus purificou. Isso está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 15. Então, lá dentro desse versículo, é contado que havia um centurião, comandante dos exércitos romanos, né, Cornélio, de nome Cornélio. E ele comandava os exércitos, um batalhão romano, mas ele era uma pessoa temente a Deus, que fazia caridade, que tinha nas suas, vamos dizer, simpatizantes, né, dos cristãos. E aí, certa feita, ele teve uma visão. Nas suas orações, um anjo disse para ele, vá atrás de Paulo e traga Paulo até aqui. Ele estava na cidade de Cesareia e Paulo estava na cidade de Jope. E esse anjo disse para ele, vai e traga Paulo até aqui, para que ele ensine a você o caminho da salvação. E aí ele fica aquilo na cabeça, termina, ele pega e pede, chama os soldados dele e manda ir atrás de Paulo, buscar Paulo. E nisso, Paulo também, na cidade de Jope, Paulo tem uma visão. Nas suas orações ele tem uma visão. Segundo que ele vem vamos dizer assim, ele vê como se fosse um vaso seguro por um lençol e dentro disso vários animais, répteis, animais quadrúpedes, vários animais. E aí ele ouve a voz que diz para ele matar e comer esses animais. E ele responde, não, eu não vou matar esses animais porque eu não como nada que seja impuro. E a voz diz para ele, não faças tudo como o que Deus purificou. E foi pedido por 3 vezes. Aí Paulo fica, como é que é? Vou pensar como é que é isso, né? Quando os soldados chegam para levar ele para lá, para o Cornélio, que ele chega lá e Cornélio pede a ele que ele fale sobre o Evangelho, que ele explique para ele o caminho da salvação, aí ele vai entender. Porque aí a gente sabe que lá atrás existia muita rixa, e ainda não pode ser que nos dias de hoje nós somos em paz quanto a isso, em termos de religião. Nós ainda temos muitas desavenças. E lá entre gentios e judeus havia muitas diferenças, porque os judeus seguiam a lei de Moisés
e os gentios eram meio largados. E aí ele foi lá para quê? Para falar aos gentios e aos judeus dos ensinamentos de Jesus, do cristianismo, do ser cristão, da salvação, falando de Deus. E aí, quando chegou lá, Paulo entendeu que quando aquela voz vem, a gente fala assim, é um espírito que não tornar impuro, que era para ele o quê? Não fazer distinção, não importa se é judeu, se é gentil, é colocar o amor de Jesus, é colocar o evangelho, não importa para quem. Não fazer distinção, não vou falar para esse porque assim, não vou falar para outro não. É falar para todos. Isso já é um ensinamento para nós colocarmos o nosso bem em todo lugar em que estivermos. Mas a pessoa é evangélica, é católica, não importa. Fale do seu conhecimento, fale do que você acredita, fale do que você conhece. Mas é o falar, o colocar, o expor, e não entrar em contenda. Então não é a imposição, é a conversa. Então quando a gente começar a fazer isso, nós vamos começar a aprender uns com os outros. E Emmanuel coloca para nós, dentro desse texto, anti-sublime, porque a gente for lá cá, sublime é o quê? Ele tem a ver com... Eu fui buscar no dicionário, mas a que eu mais achei, para a gente refletir, para pensar, uma definição que ele faz. Sublime é o que é superlativamente belo, assim, maravilhoso. E o que é esteticamente grandioso e perfeito. Isso é sublime. E aí, a gente vai colocando o que a obra divina não é dessa forma, sublime. Tudo que nós vamos buscar aqui for obra divina, a gente vai sempre mexer conosco, né? Natureza, vai sempre mexer, que é uma coisa sublime. E aí, ele vai colocar para nós, existem expressões do Evangelho que a maneira de flores a se salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante seu brilho e perfume peculiares. Então, daí a gente está há quanto tempo nós conhecemos o Evangelho, mas para que a gente sempre tirar, e Emmanuel tem uma capacidade maravilhosa de fazer isso, de trazer uma frase do Evangelho e ainda sintetizado, colocar para nós uma grandeza maravilhosa. Então, para que a gente comece a compreender, nós irmos lá, como ele fala, tirar um trechinho e pensar sobre ele, refletir sobre esse trechinho. Então, ele fala, é muito interessante como ele fala, né? Expressões que é a maneira de flores, você tem que muitas vezes tirar, para você sentir, para você buscar. Ele vai colocando isso para nós. E isso vai depender do quê? A gente buscar é o estudo e entendimento. Então, não quero entender de um montante, não vamos conseguir. Essa grandiosidade que é a obra divina e que é esse Evangelho que Jesus traz para nós, não vamos entender de um montante, é buscar, tirar de pouquinho, tirar de pedaços, e tirando os pedaços para a gente entender o brilho e o perfume que tem esses ensinamentos para a nossa vida, para nós. Ele coloca, o homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Muitas vezes nós não enxergamos a obra divina ao nosso lado. Nós só enxergamos, muitas vezes, o material, tudo que o homem, que não é obra do homem, é obra divina. E muitas vezes nós não valorizamos pequenas coisas. Coisinhas pequenas, um nascer de sol, uma planta que nasce. Às vezes nós vamos fazendo o nosso caminho para o trabalho, para casa, na nossa casa mesmo, nós não valorizamos. Essa casa, entramos aqui, o que nós temos ali antes de chegar aqui no salão? Temos ali um jardim. Muitas vezes nós não nos damos conta de uma flor que nasceu. Então a gente não se dá conta.
Às vezes levantamos pela manhã tão afobados, já pensando no dia que teremos, que esquecemos de olhar que o sol nasceu, ou que seja chuva, está caindo sobre a terra, o cheiro de terra. Então nós deixamos passar coisas pequenas que a vida traz para nós. E valorizando, olhando essas pequenas coisas, nós vamos começando a entender a obra maravilhosa, a sublimidade do que Deus coloca para nós. Nós somos, Ele coloca para nós, cegos diante do espetáculo soberbo da vida. A vida é maravilhosa e ela explode em cada dia ao nosso lado. E nós muitas vezes não reparamos. Então Deus nos colocou num ambiente maravilhoso e nós ficamos presos a coisinhas pequenas, a picuinhas, sabe, a olhar isso, olhar coisinhas pequenas. Então, o que a gente pede, nós começamos a valorizar um pouco mais tudo isso. A gente olhar o nosso. Olha que obra divina mais linda do que o nosso corpo, o ser humano. É uma obra maravilhosa de Deus. E aí Ele vai colocando para nós quantos milênios terá exigido a formação da rocha. Então, quando a gente volta lá atrás, quando fala assim, Deus criou o mundo em 7 dias. Até bem pouco tempo a gente não, se foi 7 dias, Ele fez assim, foi criando mato, luz. Não, a gente vai aprendendo. Essa é uma caminhada nossa, vai aprendendo que não foi no estalar de dedos. Foi um trabalho longo. E hoje a história nos coloca, a geografia nos coloca, quanto tempo demora para se formar uma rocha. Aí o vento tem sua posição, a chuva tem a sua posição, daquela rocha, daquela fonte, daquele rio se tornar aquela imensidade. Então são coisinhas pequenas que vão acontecendo. Então são milênios de preparação para isso. E aí nós, às vezes, não valorizamos toda essa grandiosidade. Ele coloca quantos ingredientes harmonizam a elaboração de um simples raio de sol. Então, hoje, física, a ciência vai colocando para nós todos os elementos da natureza. Nada é por acaso, tudo tem a sua razão. E tudo foi elaborado com muito carinho, com muito cuidado, ao longo do tempo, para que nós usufruímos de tudo isso. Ele fala quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse. Então, quantos óbices, quantos obstáculos foram vencidos? E a gente vê dentro da história da Terra, não é? Quem aqui já estudou história, eu particularmente eu passei só aquela pincelada. Eu vou vir na próxima mais perto, com certeza. Mas assim, a gente sabe que foram, a gente foi nas eras terciárias, que nós aprendemos na escola, era árido, depois veio os animais, os dinossauros, e a Terra foi moldando, foi sendo moldada devagar, de pouco em pouco, foi tudo moldado para que nós chegássemos à Terra já com essas maravilhas que tem. A minha filha foi para Foz do Iguaçu agora e a palavra que ela descreveu para mim é Deus. Aqui você sente Deus, porque nunca fui, se alguém já foi, não sei. Mas assim, diz que é uma coisa maravilhosa você ver aquelas cataratas, é uma paisagem que não tem como se negar a essência de Deus. Isso foi feito no estalar de dedo? Não. Foi gradativo, de pouco em pouco. Aí ele coloca, quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais. Então, assim, foi tudo muito relativo, tudo feito, planejadinho, aqui não deu certo. Aí a gente traz aqui para o nosso micro, nosso pequeno, pega uma receita, faz uma vez, não deu certo, vou tentar de novo. Não deu certo, vou tentar de novo. Não é? A natureza ela vai sendo moldada dessa forma, como nós também, né?
Porque nós, se nós olharmos nós a tempo da pré-história, nós éramos muito feios. Ainda, hoje nós somos mais bonitinhos, né? Mas a gente tinha uma aparência horrorosa. E olha que bonitinho que nós estamos ficando. E a tendência é ficar mais. É nos aperfeiçoarmos a cada dia mais. Ele coloca quantos séculos, séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica que é o Espírito encarnado. Que aqui, essa máquina nossa, esse corpo, para que o Espírito encarnasse nela. Imagina, nós lá na pré-história éramos bem estranhos, peludos, tudo isso. Então assim, foi aperfeiçoando para que o Espírito tivesse. Então isso aqui é uma morada para o Espírito. É uma casa em que ele vai buscar o aprendizado, porque somos espíritos eternos. Quanto tempo foi feito? É um laboratório. E a gente muitas vezes não dá valor. E nós mulheres, né, carregamos esse laboratório divino, que só aqui se forma um bebê, um ser humano. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Por mais que a ciência tenha avançado, esse é o laboratório divino, que é o nosso corpo. E aí, será que estamos dando o devido valor a esse corpo, que é uma obra sublime de Deus? Estamos cuidando desse corpo de acordo com o ensino, tem alimentação, em tudo. Então, assim, é esse cuidado que, para nós buscarmos dentro de nós. Isso aqui é uma obra divina. Então, assim, tem um Espírito habitando aqui e vamos cuidar dele. Ele tem um prazo de validade, ele tem um tempo para estar aqui. E para que eu cumpra esse tempo, todo esse tempo, eu tenho que o quê? Cuidar. Porque se eu não cuidar, ele vai se deteriorar. Então, se eu vim aqui vai ficar 80 anos, de repente, se eu não cuidar dele direito, essas energias podem se esvair, e aí eu angariar um débito a mais, vamos dizer assim, uma encarnação a mais. Ele fala para nós, a razão é luz gradativa diante do sublime. A razão é luz gradativa diante do sublime. Diante desse sublime, diante de Deus. Razão. Nossos pensamentos. Somos nós, a nossa razão. Então, assim, ela é luz gradativa. Nós vamos crescendo, nós vamos aumentando gradativamente. Porque nós vamos aprendendo a usar tudo isso. Se olharmos lá atrás, nós usávamos a razão, o pensar, muito mais, vamos dizer, precariamente, né? Que qualquer lugar que fosse, não, é assim, opa, se é assim, se a pessoa, vou colocar aqui dentro do campo religioso. Nós íamos à igreja, o padre, é assim, ok. Ninguém discutia. Íamos a templos, o que o pastor, o que o padre falasse, ponto. Não se discutia, nós tínhamos a razão de pensar. Hoje nós já começamos a ser questionadores, então isso é luz gradativa, é um crescimento que nós vamos buscando. E é o que a doutrina traz para nós, fé raciocinada. Então, se eu estou aqui colocando meu entendimento dentro, mas a gente dá a referência. Então, livro Fonte Viva, vá lá, busque, leia, e vai te dar fonte, vá atrás, pegou na internet, onde for, busca e pensa. Então, assim, a razão, vou pensar, como está escrito aqui, é verdade? Espera aí, deixa eu analisar e buscar. E dentro do que Jesus traz para nós é o conhecer e o vivenciar. Porque eu saber falar, legal, mas e a vivência? E quando vem? Como é que eu vou fazer? Então, se é a vivência, para que eu tenha certeza do que eu sei, eu tenho que vivenciar, colocar na minha vida tudo isso. Ele coloca, não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou na experiência terrestre num verdadeiro paraíso. Olha,
Se a gente buscar pensar, não é um paraíso esse planeta Terra? Tem tudo. Então Deus colocou tudo aqui para nós. Nós é que somos seres muitas vezes exigentes demais e não olhamos muitas vezes ao nosso lado. Nós ficamos muitas vezes achando que eu sou a última bolachinha do pacote. Quero tudo para mim, tem que ser tudo para mim. E nós vivemos dentro de um paraíso. Tudo que tem aqui na Terra, a Terra, ela nos dá tudo. Tudo. Daí, o ser humano, a gente fala assim, o único que os animais, eles aprendem a se virar. Não é? Pega um animalzinho e joga, ele vai se virar. Agora, nós não. Nós, enquanto seres, nós temos que depender da mãe, do pai, até crescermos, mas enquanto pequenininhos, nós dependemos, e somos seres inteligentes. Então, essa é a nossa busca de valorizar esse paraíso que Deus nos colocou e buscar. Quando ele fala a questão de inteligência, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, tem uma passagem, se não me engano, do Espírito Fernando. Ferdinando, dê uma olhada lá, capítulo 7, no item 13, que ele vai colocar para nós a questão da nossa inteligência, que ele fala para nós, Deus nos dotou de inteligência, somos seres inteligentes. Para quê? Para mim somente? Não. Para que eu desenvolva, mas que eu auxilie os outros. Então, isso é uma ferramenta que Deus coloca para nós, mas para mim, para que eu cresça, mas para que eu auxilie também, não é só para mim. Então, se nós desenvolvemos o pensamento, desenvolvemos a nossa inteligência para o bem meu e daqueles que caminham conosco. E aí, dentro da nossa caminhada, quantas pessoas nós conhecemos inteligentes e que muitas vezes não usam para o bem? Daí até que ele coloca para nós assim, coloca uma enxada na sua frente. Ela pode servir para você arar a terra e plantar, como pode servir também para você atacar na cabeça do campo de quem estiver ao seu lado, matar ou fazer o que for. Então, assim, é nós fazendo uso para o nosso melhor. E isso nós vamos aprendendo ao longo do tempo, quando começamos a olhar essa sublimidade de Deus. Porque ele coloca também aqui, onde a semente minúscula retribui a média do infinito. O planeta Terra não é assim? A gente pega uma sementinha, planta, qualquer que você põe na terra, vai plantar. Então, quando ele coloca para nós que ela retribui para o infinito, a gente vamos pensar, se nós pegarmos uma sementinha, um carocinho de mexerica, de laranja, né, que está aí, alguém é capaz de dizer quantas laranjas tem naquela semente? Nós sabemos contar quantas sementes tem na laranja. Você abre e você conta. Mas quantas laranjas tem na semente? Porque se você pegar aquela sementinha e plantar, vai fazer uma árvore. E essa árvore vai retribuir, vai brotar não uma vez, várias vezes, não é? E muitas. Então não dá para mensurar quanto, não é? E isso nós podemos fazer, nós podemos multiplicar tudo que nós temos de bom. O que eu tenho aqui? O que eu aprendi? Eu posso multiplicar? Posso. A gente vai cair dentro da caridade. O que eu posso? A gente pode ser caridoso em qualquer tempo, em qualquer situação em que estivermos. Estou doente? Sim. Eu posso exemplificar a paciência. Porque eu estou doente, não é porque eu estou doente que eu tenho que... Todo mundo tem que cuidar, eu tenho que ser coitada. Não.
Se eu não estou bem, alguma coisa, eu tenho paciência para doar. Se eu consigo falar, eu posso fazer uma leitura, falar. Se eu tenho muito dinheiro, legal, é para você só? Não, você pode dar emprego para um monte de gente, pode ajudar, pode fazer muita coisa. Sou paupérrima, moro não tenho nada, tenho só uma cama para dormir e um fogão. Sim, você pode transferir, pode exalar paciência, humildade, compreensão, porque dentro da nossa vida nós somos o quê? Passageiros, nós estamos passando por essa terra, estamos passando, nós somos ir e vir, ir e vir. Então, se essa nossa existência de aí 80, 90, hoje 100 anos, perante a eternidade, não é nada. Não é nada. Então, mas quanto antes nós começarmos a nos melhorar, nós vamos melhorando um todo. Nós vamos melhorando todo o nosso planeta. Hoje, reclamamos, colocamos, tem muita coisa ruim acontecendo. Não ressaltar. Vou ressaltar o quê? Vou ressaltar as coisas boas. O que eu posso fazer dentro desse sublime que é o que Deus coloca para cada um de nós. Cada um de nós tem sim alguma coisa para colocar. E Ele coloca para nós: cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Nós já tivemos, não sei se foi essa semana ou semana passada, um palestrante que falou sobre o louvor. Então, nós somos gratos a Deus. Mas eu vou ser grato, está tão ruim a minha vida. Seja grato. Que Deus, na sua infinita bondade, não por acaso. E tudo passa. Agradeça sim as tempestades, porque depois da tempestade o sol sempre vai nascer. Sempre vai nascer. Na nossa vida, tudo tem um tempo. O sofrimento tem um tempo para acabar. A alegria tem um tempo para acabar. Então, se nós sabemos viver tudo isso, confiando, acreditando que Deus, diante do sublime que Ele colocou para nós, nos fez seres sublimes também, dentro dessa nossa caminhada. E Ele coloca: pensa, estuda, trabalha e serve. Pensa, primeira coisa, pensa. Estuda. Não, pensei. Bom, então deixa eu me aprofundar nisso aqui. Tá, me aprofundei e agora eu vou colocar e servir. Então, nós somos seres pensantes. Então, vamos pensar e estudar. E olha, a doutrina espírita, vou colocar a Casa Mãos Estendidas, está sempre convidando para os estudos. Tá? Temos uma turma de domingo. Trabalha a semana inteira, domingo, das 9 às 10h30. Venham estudar com a gente. Porque quando a gente busca conhecer um pouco mais desse Evangelho, a nossa mente vai abrir um pouco mais. Minha vida vai melhorar? Não vou ter mais problema? Sinto muito, mas não é assim. Você vai ter problema, você vai continuar na sua vida, mas você vai conseguir resolver, passar por essas tempestades da sua vida, vamos dizer assim, com mais compreensão. Porque quando você compreende, é diferente. Faz a diferença. Então, fica o convite. E aí ele fala: não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, tudo que é obra divina é pura. Nós somos. Mas aquele meu vizinho? Sim, também. Aquele camarada que fez? Também. Então, é nós olharmos, quando ele fala para nós olharmos não só a natureza, o ser humano, principalmente o ser humano, que é uma obra sublime de Deus, e que cabe a nós olharmos com
com essa grandeza e fazer o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para mudar. Então, agradeço a todos por me emprestarem seus ouvidos. Hoje vocês vão sair daqui com bônus a mais, exercitar a paciência. Que Jesus ilumine cada um, que possamos voltar aos nossos lares na paz e no amor de Deus, nosso Pai Criador. Muito obrigada. Obrigada a Leia, que nos ensinou tanto com a sua palestra de hoje. E agora mais fortalecidos com tantos ensinamentos, que o que acabamos de ouvir possamos colocar em prática e levar para os nossos lares essa luz, essa paz que nos envolveu durante o Evangelho de hoje. Que Jesus possa nos acompanhar até nossos lares e que lá, quem quer que esteja nos esperando, possa receber essa paz que com certeza estamos sentindo em nossos corações. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos da espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome. Que assim seja.